porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém. Esse deve ser o nosso viver. Tudo que fazemos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, tudo que fazemos precisa ser para a glória de Deus. Por isso, Paulo orienta aos irmãos de Roma a viver uma vida tão somente para o Senhor. Eles falam da maravilhosa sabedoria dos desígnios de Deus. E terminando essa parte, ele diz, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória eternamente. Amém. A minha vida, a sua vida, a vida da Rosana, de Titia, a nossa vida precisa ser uma vida para glorificar ao Senhor. Por isso, queridos, nós vamos cantar, porque dele e para ele são todas as coisas. Quero dar boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã, que tem nos acompanhado, tem estado conosco. É uma alegria muito grande. Eu fico na expectativa de chegar esse momento, estarmos juntos. Eu digo que é a união do povo de Deus. É a congregação espalhada pelos 4 cantos da terra. Unidos num só pensamento, num só coração, numa só fé. Num só propósito de louvar e bendizer o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos, queridos, em nome de Jesus. Então vamos cantar, porque dele, por ele são todas as coisas. Deus abençoe sua vida. Compartilha, diz, olha, já vai começar. Liga para os amigos, compartilha, para que juntos possamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Vamos louvar e bendizer o Senhor, porque dele e para ele são todas as coisas. Vamos cantar com alegria no coração. Saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Você pode cantar comigo?
A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Louvado seja o Senhor. Por isso, queridos, a minha vida, a sua vida precisa ser uma resposta do amor de Deus. Por isso, tudo que fazemos é para a glória do Senhor. Como foi seu domingo, querido? Como foi? Eu quero ler o texto com você de Salmo 34. Como foi seu domingo? Uma palavra que define o seu domingo. Titia chegou aqui e disse que foi um dia de muitas faxinas, de muitos louvores, de muita canção. Meu domingo hoje foi um domingo de reflexão. Aproveitei quase o dia. E o seu domingo? Como foi o seu domingo? E aí o Salmo 34, queridos, veja bem. O salmista, Davi, não está bem. Ele está com um problema lá com Abimeleque. Mas olha o que ele escreve no momento de dificuldade. Preste atenção no que ele diz. Veja o que ele diz no momento de dificuldade. Davi não está bem, ele está com dificuldade com Abimeleque, mas veja o que ele escreve. Por isso que eu estou perguntando para você, meu irmão, minha irmã, como foi seu dia? Né? Olha o que ele escreve, versículo 1, 34, versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Ele não está num dia de facilidade, ele está num momento difícil. Mas ele escreve o quê? Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Aí mais na frente um pouquinho, no versículo 8, olha o que ele diz que nós precisamos experimentar num tempo difícil. Olha o versículo 8, vamos ler todos juntos. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Olha que palavra boa para nossos dias, queridos. Enclausurados, fechados em nossa casa com os nossos. É nesse tempo que nós precisamos provar e ver que o Senhor é bom. Há uma outra versão que eu gosto muito, que diz assim, provem e vede que o Senhor é bom. E aí ele termina dizendo, como é feliz o homem que nele se refugia. Como é feliz a família que nesse tempo de isolamento se reúne para cantar louvores ao Senhor. Como é feliz os filhos que se reúnem em volta da mesa com os pais, com os avós, para louvar o Senhor. Por isso, queridos, mais uma vez, queremos orar e pedir a bênção do Senhor. Nesse momento, se você está com dificuldade de ver coisas boas, ore, peça ao Senhor para abrir os seus olhos para ver coisas boas nesse tempo. E aí, eu quero compartilhar com você e quero chamar você a cantar junto conosco uma canção muito antiga, um corinho, né? Quem tem mais aí de 30 a 40 anos, cantou muito essa canção. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Nós vemos aqui o salmista dizendo, louvarei o Senhor em todo o tempo. Ele não está num momento fácil da vida. E ele diz que mesmo assim vai louvar o Senhor. No versículo 8, ele diz que é para a gente provar e ver que o Senhor é bom. E aí, queridos, nós queremos cantar com você. Mais uma vez queremos agradecer a Deus pelos aniversariantes da semana, Mateus, Laurinha, Anne, Guilherme. E se você colocou aí, se você fez aniversário essa semana, se você tem algo para agradecer, depois dessa canção, nós vamos orar oração de gratidão ao Senhor. Hamilton Gomes, obrigado por estar aí com o Arthur, com a família. Graças a Deus. O Arthurzinho chegando nesse momento para trazer alegria à família. Então, Mateus, Laurinha, Anne, Guilherme e mais o Arthur que acabou de chegar, tem poucos dias aí, nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Se você tiver motivo para agradecer, logo depois dessa canção, eu quero que você vá escrevendo o nome, que nós vamos estar cantando juntos, né? Não olhe as circunstâncias, queridos, olhe o amor de Jesus. Quem conhece essa canção, diga amém. Uma canção muito conhecida, né? Os mais novos não conhecem, mas possivelmente você conhece. Dessa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Vamos cantar com alegria. Não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que
eu sinto em minha alma. É porque eu amo meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me miro por vistas, alegre estou. não olhe circunstâncias, olhe seu amor, seu grande amor. Não me miro por vistas, alegre estou. Eu sinto em minha alma. Não é porque olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me miro por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não. Olhe seu amor, seu grande amor. Não me miro por vistas, alegre estou. Que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se Lancei ao mar. e a terra trema, hei de confiar. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Queridos, nós vamos orar. E alguém falou assim que essa música é uma música antiga que faz lembrar nosso tempo desde de mocidade, aqui na IPIG, já se passaram aí bastante tempo, 30 anos, né? Então nós vamos orar agradecendo a Deus mais uma vez pelo Mateus, Laurinha, um aninho da Laurinha, a mãe está colocando aí, né? O Guilherme, a Anne, e aí o Leandro, a Daniele Marins também está fazendo aniversário, nossa irmã Neide, minha irmã Ana Lúcia, nossa irmã Ana Lúcia também fez aniversário. E Carmen agradece a Deus por estar aqui conosco. Mais alguém? Felipe Castro também quer agradecer a Deus. Então vamos agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela minha família, pelos meus filhos e pela oportunidade de estar com você nesse momento. Vamos orar agradecendo ao Senhor. E logo depois nós vamos cantar mais uma vez. Não olha as circunstâncias, já preparando o nosso coração para a mensagem de hoje. Vamos orar agradecendo a Deus? Obrigado, Senhor, porque temos muito que agradecer. Queremos, nesse primeiro momento, agradecer pela vida, porque não há dinheiro, não há riqueza, nada detém a vida. A vida é um presente do Senhor. Não há ciência ainda que pode sustentar a vida. Por isso, nesse momento, nós nos rendemos a Ti, por aqueles que fizeram aniversário nos últimos dias. Nós lemos aqui a Anne, o Leandro, a Daniele, a Neide, a nossa irmã Carla quer agradecer, o Mateus, Laurinha, o Guilherme e tantos outros, Ana Lúcia. Agradece a Deus pela vida. Queremos agradecer a Deus, Senhor Deus, pelo pão de cada dia na nossa mesa. Queremos agradecer a Deus pelo ar que respiramos, pela nossa casa, pela nossa cama. Obrigado pela água, Senhor Deus, gelada que podemos tomar. Obrigado pelo sustento, pelo pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido generoso para conosco. E o que nos resta é nos render a Ti em oração, dizer, não olhe as circunstâncias, olha o amor de Deus, porque o Senhor tem feito coisas grandes no nosso meio. Não podemos ser paralisados pelas dificuldades, pela crise, mas sim olhar o grande amor de Deus. Muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pelos nossos irmãos que nos unem nesse culto de louvor a Ti. Longe dos olhos, mas perto do coração. A igreja continua ativa, continua pregando o Evangelho, pois a igreja somos nós.
nós oramos agradecidos, Senhor. E se há alguém entre nós que está nos ouvindo, que ainda está abatido, preocupado, ó Espírito Santo de Deus, que cada ato deste culto, que cada palavra, que cada leitura, que cada louvor possa ir lá no profundo deste coração e trazendo alegria que excede todo entendimento. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar mais uma vez? Não olhe as circunstâncias, não olhe o amor de Jesus. Não é porque Que tudo me vai bem. esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olhe circunstância, olhe seu amor. Não me mire por vistas, alegre estou. Não olhe circunstância, olhe seu amor. Não me mire por vistas, alegre estou. Alegre estou. Estamos alegres porque Jesus morreu para nos dar vida, para nos dar a salvação. Queridos, abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João. João, capítulo 20, 26. Por favor, deixe a sua Bíblia em João 20, 26. E também já procura aí, já deixa a sua Bíblia no livro de Lucas 24. Marca, por favor, esses dois textos na sua Bíblia, porque nós vamos estar indo em João e Lucas, porque narra esse acontecimento. João 20, 26. Vamos ler todos juntos? João 20, 26. Passado 8 dias, estava outra vez ali, reunidos, e os seus discípulos, e Tomé com ele. Estando a porta trancada, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. Que momento é esse, queridos? Para a gente entender melhor. Domingo passado foi a celebração da Páscoa. E agora já se passaram uma semana. E nós precisamos entender, queridos, que no domingo de Páscoa, nem todos os discípulos estavam ali. Nem todas as famílias estavam presentes. E Tomé era um desses que não estava presente. Mas eles tinham os costumes de se reunirem, inclusive aos domingos. E agora, e o texto diz que passados 8 dias, e agora Tomé está nesse encontro. E quando Jesus entra, ele diz: paz seja convosco. Esse é o cenário, queridos, dos discípulos que passaram 3 anos de convivência com Jesus. Olha o cenário que eles estão, olha o momento que eles estão, trancadas as portas, com medo, atemorizados por causa da morte de Jesus. A sua liderança, aquele que esperava que fosse redimir Israel, morreu. Trancados, e fora a perseguição, 2 grandes motivos levaram os discípulos a ficarem de portas trancadas e com medo. Queridos, deixa eu dar uma palavra para você entender melhor. Grande parte das nossas inquietações, elas estão ligadas, relacionadas diretamente ao medo. Grande parte das nossas inquietações, ela está ligada diretamente ao medo. E aí, o que o medo provoca? O medo provoca, veja bem, vá anotando aí, por favor. O medo desacerbado, o medo descontrolado, todos nós precisamos ter medo. O medo faz parte, o medo é um mecanismo de defesa. Mas o medo descontrolado, ele gera, vai anotando aí, ó, aflição, temor, pânico, incerteza. E veja bem agora, desequilíbrio emocional. O desequilíbrio emocional, ele provoca irritação, irritabilidade, descontrole, insônias, dores e sensível. As pessoas se tornam sensíveis. Qualquer coisa chora, qualquer coisa explode. Veja, irmãos, o que nós estamos passando por esses dias. Veja o que nós estamos vivenciando. Veja se nós estamos vivendo esse quadro de medo. Olharmos a realidade dos discípulos, eles estão vivendo esse medo.
Sabe por quê? Quando Jesus aparece, eles acham que é o espírito. O medo nos tira do real e leva para o imaginário. Quando você está com medo, às vezes uma coisa boa está acontecendo e você acha que é coisa ruim. Lembra quando os discípulos estavam no barco? Quando Jesus chega, o que eles acharam? Que era o quê? Lembra? Quem lembra? Um fantasma. É um fantasma, ficaram com medo. E aí, queridos, o medo te provoca tudo isso. E como devemos lidar nesse momento de incerteza, de insegurança e de medo? O que fazer, queridos? Porque Deus colocou a igreja de Cristo nesse tempo para passar por isso? É uma pergunta de muitos. Por que estamos passando por isso? Por que precisamos enfrentar isso? Queridos, tudo isso está passando para que se cumprisse as Escrituras Sagradas. Jesus disse isso. Por isso, eu fico com as Escrituras Sagradas, eu fico com a Bíblia, com aquilo que Jesus disse que nós iríamos passar por dificuldade, por morte, por calamidade. Mas há uma esperança, queridos. A diferença do que Jesus disse e o mundo disse, e o mundo está dizendo, os especialistas, muitos pastores, muitos profetas, a diferença é que Jesus disse que nós estaríamos passando por isso, mas que era para ter bom ânimo. O que a gente ouve por aí é só agonia. É só estresse. É só para deixar a gente para baixo. Por isso, queridos, que o tempo todo eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com a palavra de Deus porque a palavra de Deus, ela nos apresenta o real, o que é real, a dificuldade, mas ela traz uma palavra de esperança. Enquanto o que a gente escuta por aí é só para deixar a gente para baixo. Eu fico com a palavra de Deus. Infelizmente, estamos vivendo esse tempo de dificuldade. E o que fazer, queridos? Eu quero convidar você a olhar para esse texto e aprendermos muita coisa com esse texto. É um texto riquíssimo. É um texto riquíssimo. Eu quero convidar você a olhar para esse texto, né, e aprender muito com esse texto. Primeira coisa que nós vamos aprender com esse texto. A morte e a ressurreição de Jesus são aspectos que nos chamam a atenção. A morte e a ressurreição de Jesus. Agora, nesse segundo domingo, 8 dias depois da morte e ressurreição de Jesus, o que podemos aprender? Veja bem, a primeira grande lição é: devemos nos ocupar com as coisas de Deus. Mais do que nunca, queridos, mais do que nunca. Nesse tempo, nós precisamos nos ocupar com as coisas de Deus. Eu vi uma reportagem, um amigo meu mandou, eu achei muito interessante. Ele trabalha com família, né? E ele mandou uma mensagem muito interessante dizendo o seguinte, que quando passar essa fase, aqueles que olhar para essas circunstâncias, nós acabamos de cantar, eles vão estar em farrapos. As famílias vão estar em farrapos. Mas aqueles que olharem as promessas de Deus vão estar mais fortalecidos. Eu quero desafiar você a pensar nas coisas do céu. Paulo vai dizer, pensar nas coisas do céu. Qual era o quadro que eles estavam vivendo, queridos? Portas trancadas com medos dos judeus. Medo das represárias. Agora veja bem, o que eles nesse momento, nesse domingo, eles estavam falando. Qual era a discussão deles? É interessante a gente pensar. Por isso que eu falei para você, abrir a sua Bíblia em Lucas. Veja bem, eles passaram uma semana de muita dificuldade. Uma semana tensa. Uma semana de represário. Portas trancadas. Medo. Agora veja bem o que eles estavam discutindo nesse momento. Lucas, capítulo 24. O que esse texto narra, queridos? A partir do versículo 13, ele narra os discípulos no caminho de Emaús. Lembra? Jesus disse, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido. Mas na manhã de domingo, o que acontece com aqueles discípulos de Emaús? Daqueles 2 discípulos. Ele diz, olha, acabou a esperança, Jesus morreu. E aí eles não dão ouvido às promessas de Jesus para ficar. Eles saem. E aí saem sem esperança. E é interessante, queridos, que se você ler, por favor, anote aí e leia depois, do versículo 13 até o 35, narra essa caminhada dos discípulos, da presença de Jesus entre eles. Lucas, capítulo 24, de 13 ao 35, narra essa experiência. Ele agora andando. Agora veja o versículo 16. Lucas, capítulo 24, versículo 16. Olha o quadro que eles estão vivendo. Jesus disse, ficai aí.
eles não obedecem, eles vão embora. Como eles saíram, eles tomaram, né, a iniciativa de não ouvir a voz de Jesus e saírem. Olha o quadro. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Queridos, quem estava com eles? Ali já caminhando. Era Jesus. Mas os seus olhos estavam impedidos de reconhecer. Tamanha era a aflição, tamanho medo. Jesus estava com eles, mas eles estavam, sem conseguir identificar, a voz de Jesus. Tamanho era o medo, tamanha a aflição, o desespero daqueles homens. Estavam impedidos de reconhecer. Queridos, quantas coisas boas têm acontecido nos nossos dias? Quantas coisas boas têm acontecido no dia de hoje? Mas dependendo do seu quadro, dependente da sua mente, aonde você está cativo. Se você estiver cativo só na dificuldade, coisas boas aconteceram hoje nesse domingo. Sabe qual uma delas? Você acordou. Que é maior presente do que esse, queridos? Você está vivo. Você está aqui assistindo. Você está participando desse culto. O grande presente nós ganhamos hoje. Dormir, fechar os olhos e acordar. Queridos, outro presente, ter na mesa o alimento. E poder saborear, experimentar o sabor. Sabe por quê? Eles viveram esse momento, queridos, e alguém escreveu aí, porque eles desobedeceram a ordem de Jesus. A ordem de Jesus é, fique aí. E eles não ficaram. E talvez eu e você passamos por um momento assim. Jesus diz uma coisa, e eu sigo meu coração, e eu esqueço que o meu coração é enganoso. Meu coração é mau. E é interessante, queridos, o maior milagre já aconteceu. Foi a morte e a ressurreição de Jesus. Infelizmente, preste atenção no que eu vou dizer agora. Preste atenção, que isso é muito sério. Infelizmente, ainda hoje, há muitos querendo ver sinais, milagres. Muitas aglomerações vão em busca de milagres, de sinais. O maior milagre já aconteceu. Foi a morte e a ressurreição de Jesus. O maior milagre, queridos, foi estávamos condenados à morte, ao inferno, e Ele nos deu vida. Esse é o maior milagre. E ainda hoje há muitas aglomerações, há muitos encontros que as pessoas vão em busca de milagre. Esqueceram que o maior milagre já aconteceu. O maior milagre, querido, é Jesus ter morrido na cruz, sem ter nenhum pecado, por mim e por você. Esse é o maior milagre. E o segundo maior milagre é ter nos alcançado pela sua graça, pelo seu favor. Precisamos, queridos, nesse momento de incerteza, não deixarmos ser levados pelas essas vozes, por esses acontecimentos. Não devemos ser levados pela descrença nas promessas de Jesus. Pelo contrário, o meu coração e o seu coração precisam estar tão somente, a minha mente e o seu coração precisam estar cauterizados com as promessas de Jesus. Jesus é o maior interessado, queridos, em infundir na minha mente e no seu coração, essa morte e a ressurreição. Sabe por que ele é o maior interessado em infundir isso? Porque na despedida ele diz, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador para estar para sempre convosco. Na sua despedida, ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Ele manda o Consolador. E esse Consolador, queridos, é que trabalha na nossa mente, trabalha no nosso coração. É esse Consolador que nos dá vida, que desvenda os nossos olhos para a compreensão das promessas de Jesus. Esse é o milagre do Espírito Santo trabalhar no meu coração e no seu coração. E o que podemos então aprender, queridos? O que podemos aprender com essas palavras? Algumas coisas nós vamos aprender aqui com esse encontro de Jesus. Vamos lá. Algumas coisas nós precisamos aprender. E eu quero desafiar você a assistir com caderno e caneta, para você escrever, para depois você, preparar, falar com alguém, chamar alguém, né? A morte e a ressurreição de Jesus. O primeiro grande ensinamento. Devemos nos ocupar com as coisas do Senhor. Aqueles homens no caminho de Emaús esqueceram de se ocupar com as coisas do Senhor. Agora tem um encontro de Jesus. Jesus está com ele. Jesus parte o pão. E aí, queridos, no versículo 32 acontece algo tremendo. Veja, por favor, no versículo 21. Primeiro no versículo 21, Lucas 24, 21. Olha o que acontece. Aqueles homens descrentes que estavam ali no caminho de Emaús, vendo Jesus,
Olha o versículo 21. Lucas 24, versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, e já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Olha o quadro. Eles não conseguem compreender, os olhos, né, o coração estão impedidos, e eles estão aqui agora dizendo, olha, já faz 3 dias. Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. E aí, queridos, é interessante que Jesus não desiste desses homens. A incredulidade está no coração deles. A desobediência está no coração deles. Mas mesmo assim, Jesus está ali pertinho deles. Mas tudo mudou quando Jesus parte o pão. E agora eles veem que quem estava com eles era Jesus. Tudo mudou. E aí nós vamos ver o versículo 35. O que acontece? Por isso que eu disse para você que naquele quadro que eles estavam reunidos, qual era o quadro? Versículo 35. Vamos ler todos juntos? Lucas 24, 35. Então, os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Mesmo de portas trancadas, o assunto era Jesus, queridos. Mesmo com medo dos judeus, o assunto era Jesus. Os 2 discípulos que estavam descrentes, sem esperança, agora eles estavam ali, eufóricos, contando, olha, nós vimos Jesus, ele caminhou com a gente, nós estávamos impedidos, mas olha, o nosso coração ardia quando ele falava. Queridos, como é interessante que nós parecemos com essa história. Eu e você somos esses discípulos no caminho de Emaús. Muitas vezes, ao ouvir uma canção, nós choramos, emocionado com aquela canção. Nosso coração arde, mas a incredulidade toma conta. Não deixa que isso vá avante. Por isso, queridos, nós somos esses homens no caminho de Emaús. Mas Jesus vai ao nosso encontro, nos traz a paz, nos traz o consolo. Mesmo no isolamento, aquele povo, os discípulos estavam falando de Jesus. No nosso isolamento, eu e você precisamos tão somente, o assunto de pauta principal precisa ser Jesus. Queridos, os nossos filhos precisam passar esse tempo ouvindo quem é Jesus. Os nossos filhos, os nossos vizinhos precisam passar esse tempo ouvindo uma palavra de Jesus. Eu quero mais uma vez, queridos, dizer para você, e eu tenho insistido aqui semanalmente, se a gente não priorizar as coisas de Deus nesse tempo, nós vamos chegar lá no final, sabe, em frangalhos, farrapos. Se eu e você, se a nossa família não se ocupar com as palavras do Senhor, não se ocupar com as promessas do Senhor, se você não desligar a televisão, se você não desligar o rádio, se você não der um tempo na internet e se reunir com a família, ler a Bíblia, fazer desenhos, cantar louvores, quando passar isso, e nós não sabemos quanto tempo tem. Eu não estou aqui querendo, sabe, juízo de condenação, não. Se lá na frente, quando terminar isso, se o seu coração não se ocupar com as palavras de Deus, nós vamos chegar muito ruim, muito mal, sabe? Muito doente. Por isso, nosso desafio. E eu tenho aqui semanalmente dito aos irmãos, você que está me ouvindo, você já me ouviu dizer que você precisa priorizar as coisas do Senhor. Você precisa priorizar os louvores do Senhor. A sua vida, a sua casa precisa estar nas coisas do Senhor. Não temos outra saída, queridos, a não ser enfrentarmos esses dias com as promessas do Senhor. Eu estou convencido. Titia, eu estou convencido. Rosana, eu estou convencido que esse tempo é um tempo de dedicarmos ao Senhor, ocupar a nossa mente e ao nosso coração com as coisas do Senhor. E aí, qual é a aplicação que nós podemos ter? Qual é a aplicação que nós podemos ter? Nesse tempo, ocuparmos com as coisas do Senhor. Você tem filho adolescente? Você tem filho pequenininho? Você tem? Você pode fazer um desafio, brincar com ele, de decorar um versículo. Quando ele acordar, você dá um versículo para ele, principalmente se ele já está aprendendo a ler. Vamos decorar esse versículo e passar durante todo o dia você fala daquele versículo. Vamos decorar um versículo hoje. Vamos decorar uma canção. Vamos relembrar aquelas cantigas antigas. Eu estou convencido, Ana Marquioreto também, que nós devemos nos ocupar com as coisas de Deus. Vamos lembrar as crianças aquelas canções antigas. Lembra de umas? Você conhece.
que as crianças cantam geralmente na IBF. Se a gente quiser crescer, o que tem que fazer? Leia a Bíblia, faça oração, se quiser crescer. Faça isso cantando isso, fazendo gesto. Leia a Bíblia e faça a oração, e faça a oração, e faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. E aí a canção diz, é uma canção muito infantil, mas com muita profundidade. A canção diz que se você não ler a Bíblia e não orar, você vai diminuir. Você conhece essa canção? Se você conhece, canta com os filhos. Reúne a família. A aplicação do primeiro momento é morte e ressurreição de Jesus nos ensina que nós precisamos ocupar com as coisas de Deus. Os discípulos estavam trancados, mas eles estavam falando da experiência daqueles dois que estiveram com Jesus. Qual é a segunda lição que nós aprendemos hoje, queridos? Vamos ler João 20, 25. Vamos voltar para João. A grande lição que nós aprendemos hoje, queridos. Obrigado, Primeira Igreja, por estar conosco. Deus abençoe sua vida, sua família. Obrigado. Obrigado pelas igrejas que estão aqui conosco. A Igreja do Maranhão, Brasília, Vila Velha, Portugal. Agora temos uma igreja de Cuba. Temos uma igreja na África nos assistindo. Deus abençoe sua vida. Que seja um momento de crescimento. Que seja um momento de crescimento espiritual esse nosso momento. Vamos voltar para João 20, 25. Leia comigo, por favor, queridos. João 20, 25 diz assim a palavra do Senhor. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Sabe quem é esse moço aqui? É Tomé. Queridos, é interessante. No primeiro domingo, só lembrando, no primeiro domingo teve um grupo que não estava presente. Nesse segundo domingo agora, nesse encontro, já tem outro grupo. Já tem um grupo maior. E quem está nesse grupo? Tomé. E aí, interessante que quando Jesus entra, querido, Jesus vai direto nesse encontro a Tomé. Aqueles primeiros que viram Jesus, no primeiro domingo, no domingo de Páscoa que viram Jesus, eu fico imaginando como foi a semana deles. Sabe? E aí eles saíram para... Eu fico imaginando, se fosse eu, queridos, eu fico imaginando uma semana. Eu vi Jesus. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Eu fico imaginando se fosse você, teria a mesma alegria de contar para todo mundo. Se fosse nos dias de hoje, com essa facilidade da internet, sabe, das redes sociais, automaticamente a gente ia postar: eu vi Jesus. Queridos, foi assim a alegria desses homens durante toda a semana. E interessante que Jesus, durante várias vezes, Jesus preveniu sobre a sua morte e sua ressurreição. E Tomé era um desses, queridos. Tomé estava com Jesus. Tomé ouviu Jesus dizer: olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue, eu vou sofrer, mas eu vou ressuscitar. Tomé fazia parte da cúpula dos discípulos. Mas com toda a alegria dos discípulos de dizer que Jesus ressuscitou, como ficou o coração de Tomé? Na mesma, insensível. Seus amigos de jornadas fracassaram na tentativa de convencer Tomé que Jesus estava vivo. Queridos, é impressionante como a gente aprende com esse texto. É impressionante como a gente aprende com as lições bíblicas. E ainda hoje, queridos, não mudou nada, é novo. A gente está feliz e cantando e dizendo: olha, eu estou feliz porque Jesus morreu e tem alguém, e ressuscitou, e tem alguém do nosso lado, incrédulo. E sabe qual é o pior? Sabe qual é o pior? Muitos nos corredores da igreja, que cresceram dentro dos corredores da igreja, e ainda tem um coração incrédulo. Sabe, estão ali, cantam louvores, são dizimistas, são fiéis, são pastores, são presbíteros, são diáconos, são líderes, mas são incrédulos. Sabe, a experiência, as promessas de Jesus não tem fundamento. E aí, queridos, é interessante a gente pensar o quanto Jesus nos ama, que Jesus poderia chegar ali naquele momento e ter uma palavra dura para Tomé. Jesus poderia, mas antes de dar uma palavra dura, no versículo 27, olha o que acontece. Olha o que acontece.
Veja a experiência. Tomé, sabe, não consegue ouvir os discípulos, os seus amigos. Os discípulos fracassaram na missão de convencer a Tomé que Jesus, sabe, estava ali, Jesus era vivo. Versículo 27 é interessante, queridos, a gente olhar para esse texto, sabe, debulhar esse texto, pensar nesse texto. Como Jesus demonstrou amor para Tomé. Olha o que Jesus faz. Vamos ler, versículo 27. João 20, 27. E logo disse a Tomé, Jesus entra na sala e veja o que Jesus faz. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-a no meu lado. Não sejais incrédulos, mas crentes. Antes de Jesus dar uma puxada, né, chamar de incrédulo, veja o que Jesus faz. Jesus faz questão de mostrar para Tomé que é ele que está ali. Os discípulos fracassaram, mas Jesus agora novamente diz, Tomé, eu estou aqui, olha as minhas mãos, olha os meus lados. Ai, queridos, veja que Jesus se ocupa, eu acho isso muito interessante, veja que Jesus se ocupa em mostrar para Tomé que era ele. Jesus fala, olha aqui Tomé, as marcas. Olha, ponto por ponto, todo o questionamento de Tomé, Jesus entra na sala e vai diretamente a Tomé para explicar e dizer, Tomé, sou eu. Sabe o que isso nos ensina, queridos? O amor de Jesus para nós. Mas em cima, alguém colocou a desobediência daqueles homens no caminho de Emaús. Jesus poderia muitas vezes deixar ele para lá. Vocês querem ir? Não obedeceram não? Pois bem, problema seu, vai embora. Não é assim que a gente faz com filho desobediente? Não é assim que a gente faz às vezes com cônjuge desobediente? Com pai desobediente? O médico diz que é para ele ficar em casa, para ele não beber, porque ele toma remédio controlado, e aí ele vai, aí o que você diz para ele? Vai mesmo, vai lá. Ai, queridos, como eu e você precisamos aprender com Jesus. Jesus falou para aqueles discípulos ficarem. Eles foram embora e Jesus foi atrás dele. Tomé não acreditou, se passaram uma semana, mas Jesus vai ao encontro de Tomé e diz, Tomé, sou eu que estou aqui. Esse Tomé passou 3 anos com Jesus. Foram 3 anos de convivência, viu o milagre, viu tudo. Mas mesmo assim, não conseguiu compreender. Com 3 anos, vendo milagres, vendo pão, multiplicação de pães, homem sendo ressuscitado. Mesmo assim, ele continuou um incrédulo. Você conhece alguém que está contigo no ministério? Que quando você fala algo, a pessoa se mostra descrente? Diante de uma calamidade, diante de uma dificuldade? Uma pessoa que está na igreja há muitos anos, conhece tudo de Jesus, mas ainda não teve uma experiência real com Jesus. Talvez, querido, você está me ouvindo e você seja uma dessas pessoas que nesse momento de caos, de dificuldade, de instabilidade, que nós estamos trancados em casa com as portas fechadas, está lhe faltando fé, está lhe faltando coragem, está lhe faltando ânimo. Nós somos essa pessoa. E, queridos, nós precisamos ouvir a palavra de Jesus. Não sejais incrédulos, mas crentes. Tomé agora, nesse encontro com Jesus, tem uma postura. E eu acho isso magnífico, queridos. Esse segundo encontro de Jesus agora com Tomé. Tomé era tão incrédulo que ele precisava tocar em Jesus. Agora, o que eu vejo que é fantástico, preste atenção no que eu vou dizer. O que eu vejo que é fantástico é a confissão de Tomé diante da expressão real de Jesus. Os seus amigos não conseguiram convencer. E aí uma palavra para você, queridos. Se você tem um filho rebelde, não tenta convencer. Ore por ele. Se você tem um marido rebelde, insensível, não tente convencer. Ore. O único que pode convencer é o Espírito Santo de Deus. Se você tem um patrão rebelde, patrão que maltrata todo mundo. Essa semana nós assistimos um filme. Nossa, que patrão era aquele? Brigava com todo mundo, despedia todo mundo, insensível. E aí, enquanto eu estava pensando hoje de manhã, revendo o texto de hoje da mensagem, eu fiquei pensando, se aquele patrão fosse meu patrão, a única coisa que me cabia era orar. A única coisa, queridos, que nos cabe ver o Brasil, sabe, nessa guerra política, prefeitos, governadores, senado. Cara, não é nosso dever entrar nessa briga. Não é nosso dever é orar.
Nosso dever é pedir o Espírito Santo de Deus, que tem o poder de convencimento, de ir lá na mente e no coração e mudar. O que eu aprendo com essa realidade de Tomé, que os discípulos, os seus amigos, aqueles que estiveram ali, nada puderam fazer com toda alegria. Porque eu imagino, queridos, que eles falaram que Jesus ressuscitou, mas com alegria. Jesus ressuscitou, o nosso amigo, Jesus ressuscitou. Eu imagino João, aquele amigo que colocou a cabeça no peito de Jesus, agora falando que Jesus estava vivo. Eu fico imaginando a alegria de João. Não convenceram Tomé. Sabe quem convence? É o Espírito Santo de Deus. Se você, querido, está passando por uma dificuldade, ore pedindo o Espírito Santo de Deus para te tirar desse quadro. Se você tem um filho, se você tem um marido, se você tem uma mãe, se você tem um avô, graças a Deus a minha avózinha aqui, poxa vida, é uma mãe, é uma santa, não dá trabalho nenhum. Mas a gente sabe que muitos velhinhos, misericórdia. Misericórdia. Só Jesus na causa com os velhinhos aí. Foge. Outro dia eu assisti um depoimento assim, que um velhinho tentando passar por baixo da grade e o cachorro puxando pelo cinto para ele não ir. Porque até o cachorro já sabia que não era para ir para a rua. E o velhinho agachou ali, tentando passar por baixo da grade, e o cachorro ia no cinto do velhinho e ficava puxando. E o velhinho brincava, dando soco no cachorro, e o cachorro... Olha, a minha interpretação, por favor. A minha interpretação para o cachorro é: não vai não, vovô, não vai não, vovô. O cachorro cansou, soltou o velhinho foi embora. Não convence, queridos. Nós precisamos orar, e orarem muito. E agora veja bem, qual é a confissão de Tomé nesse encontro real com Jesus? Ele passa 3 anos, viu tudo, mas continua incrédulo. Agora com Jesus ressurreto, olha o que Tomé diz. Eu acho fantástico, queridos. No versículo 28. Tomé nem precisou tocar nas feridas. Só a presença real de Jesus foi o suficiente. Quando eu e você temos um encontro com Jesus, queridos, o milagre é o que ele pode fazer. Porque ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas agora eu não fico em busca de milagre. Eu fico em busca de provar esse amor de Jesus. Viver esse céu que começa aqui. Queridos, nós precisamos experimentar o pedacinho do céu aqui, nessa calamidade, nesse confinamento. Em família, nós precisamos experimentar. Agora veja bem a confissão de Tomé. Versículo 28. Fantástico, querido, eu vejo isso. Olha que fantástico. Vamos ler todos juntos, diante da presença, Jesus mandando ele tocar, e agora Tomé responde. Olha o que ele responde. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Queridos, uma presença real com Jesus, todos os males vão embora, toda a incredulidade vai embora. Lembra de Paulo no caminho de Emaús, Paulo no caminho de Damasco, quando ele cai do cavalo, e aí ele diz: quem és tu, Jesus? E Jesus diz: eu sou Jesus que tu persegue. Quando os olhos são desvendados, Paulo agora tem um encontro com o real Jesus. Nada mais de tudo aquilo que aprendeu fazia sentido. Quando eu e você, queridos, temos um encontro real com Jesus, nada deste mundo faz sentido. Eu quero experimentar o cuidado de Jesus aqui e agora. Veja bem o que ele diz. Senhor, Kyrios. Olha bem, 2 palavras que Tomé, o incrédulo, agora usa. Senhor, que quer dizer Kyrios. Deus, Theos. Ele usa 2 figuras para Jesus. Ele poderia chamar Jesus de mestre, porque era assim que os discípulos chamavam Jesus. Agora Jesus ressurreto, aquele homem incrédulo, ele dá 2 títulos para Jesus. Ele chama de Senhor, que é Kyrios, e Theos, que é Deus. Olha, queridos, que transformação, que mudança na mente e no coração deste homem. Infelizmente, eu e você precisamos, queridos, viver essa modificação. Eu e você precisamos experimentar esse cuidado do Senhor. Eu e você precisamos olhar para Jesus e dizer: Senhor, Kyrios, Deus, Theos. Sabe, o nosso Deus, aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que preserva. Tem sido assim a sua vida, queridos? Você tem experimentado na morte e ressurreição? Primeiro, sabe, ocupar com as coisas de Deus e pedir ao Senhor que tire do seu coração a incredulidade? Você consegue viver isso? Consegue viver assim? Ou não? Ou você ainda está se deixando levar por esse vento de doutrina? Está se deixando levar por essa confusão? Queridos, nós precisamos experimentar um pedacinho do céu hoje
e agora. Em família, eu e você temos desafios de viver um pedacinho do céu. Eu aqui com a Rosana, com a titia, temos nos encontrado nos nossos almoços, no nosso café, falamos da realidade que estamos vivendo. Queridos, nós não colocamos panos quentes, não. Nós sabemos que é real, o que está acontecendo é real, né? As mortes estão aí, o confinamento, o desemprego. Mas, queridos, a minha vida está nas mãos do Senhor. A minha vida e a sua vida precisa estar sobre os cuidados do Senhor. E tem um hino que nós cantamos, querido, ele é fantástico. O título dele é Despedida, 368. Deus vos guarde com o seu amor. E se você, querido, está em família, eu quero que agora você se reúne aí, sabe, juntinhos, nesse momento. E a gente vai orar, a gente vai cantar, e no final eu quero orar para você. Duas coisas que nós aprendemos que é fantástico, queridos, para vencer esse tempo. Primeiro, é no tempo fechado, como estavam lá, trancados. Eles estavam falando da experiência daqueles dois homens no caminho de Emaús. Vamos falar da experiência que tivemos com Jesus. Fale de Jesus, leia a Bíblia, encena, faz teatro em casa. Aproveite esse momento. Sabe por quê? Quando passar esse tempo, nós vamos voltar para a nossa rotina, sem tempo para os filhos, sem tempo para a esposa. Outro dia eu conversando com a Rosana, eu falei, eu já estou preocupado. Por quê? Quando passar esse tempo, como é que vai ser? Nós vamos nos ver de manhã e às vezes só à noite e às vezes muito tarde. E é interessante, queridos, eu vendo uma reportagem desses tempos agora que as pessoas estão em casa, e aí tem um rapaz que ele não tem família. A família dele é um cachorrinho. E aí ele foi procurar um especialista para saber como ele deveria lidar com esse momento de confinamento. Agora veja bem, queridos, a orientação de um psicólogo de animal agora tem psicólogo também, tem terapeuta para animal. Olha o que ele disse para o dono do cachorro. Por quê? O dono do cachorro tomava café com o cachorro de manhã, ia para o trabalho e só voltava no final do dia. Agora o cachorro está vendo ele o tempo todo ali. E aí a orientação foi que o cachorro ficasse preso uma parte do dia, para quando esse tempo acabasse, né, o cachorro não sentir tanta falta e ficar latindo o dia todo. Nós não precisamos, queridos, ficar trancado no quarto para ficar experimentando aí. Não, eu quero que você fique com a sua família. Curte a sua família. Beije a sua família. Abrace a sua família. A sua família pode sim abraçar. Esses que estão com os seus, que estão ali livres do confinamento, pode sim abraçar, cantar, sorrir, dançar, pular. Sabe? Coloca karaokê na sua televisão. Vai louvar o Senhor. Se ocupe com as coisas do Senhor. E a segunda coisa que nós aprendemos. Se você ainda é incrédulo diante das coisas do Senhor, você precisa orar, pedindo ao Espírito Santo que abre a sua mente e o seu coração para tirar a incredulidade, para que nesse tempo você experimente os cuidados do Senhor. A boa vontade do Senhor é perfeita e agradável, e nós vamos experimentar nesse tempo. Por isso, nós vamos cantar. Deus vos guarde pelo seu amor. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado, Deus vos guarde pelo seu amor. Vamos cantar com alegria essa canção, queridos, e lá no final nós vamos estar orando, eu vou estar orando por você. Então, vamos cantar com alegria no coração e vai pensando aí, como está você? Tem falado das coisas do Senhor? Você está com incredulidade no coração? Pense nisso. E lá no final, vou estar orando por você. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Vamos cantar com alegria no coração. Deus vos guarde pelo seu amor. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense os seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e o seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos mostre sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes.
Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Queridos, nesse momento quero orar por você, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, lembrando de 2 grandes ensinamentos que nós aprendemos nesses 8 dias pós a Páscoa. 2 grandes ensinamentos. O primeiro deles, nós precisamos nos ocupar com as coisas do Senhor. Eles estavam trancados e agora contando as experiências que eles tiveram da caminhada com Jesus. O segundo grande ensinamento é a incredulidade de Tomé. Passou durante 3 anos com Jesus. Só depois de Jesus ressurreto que a incredulidade saiu do coração de Tomé. Eu e você, queridos, precisamos ter muito cuidado. Se a gente tiver incredulidade no coração diante desse tempo que nós estamos vivendo, nós vamos ser assolados. E eu quero orar por você, pedindo ao Senhor para que, desvendo os seus olhos do coração, pare que você o tempo todo se ocupe com as coisas do Senhor. E quando a incredulidade chegar no seu coração, você peça ao Senhor. Quando você perceber que alguma incredulidade está tomando conta do seu coração, que você ore pedindo a Deus para tirar isso do seu coração. Vamos orar. Queridos, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, por este momento. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor demonstra amor de maneira muito clara. A ordem foi: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Mas 2 discípulos foram embora, desistiram, desobedeceram, seguiram o seu coração. E hoje nós sabemos que o nosso coração é enganoso e muitas vezes nós damos ouvido ao nosso coração. Aqueles 2 discípulos foram desobedientes, mas mesmo assim Jesus vai ao encontro deles. Ah, Senhor, muito obrigado pelo teu amor. Porque muitas vezes nós somos desobedientes. Mas mesmo assim, pela graça, pelo teu favor, o Senhor vem ao nosso encontro. Agora, Senhor, o que nós aprendemos com o segundo ponto foi que Tomé estava ali dizendo: olha, toda a alegria de vocês não me convence que Jesus está vivo. Eu preciso tocar. E agora Jesus vai ao encontro de Tomé. E Jesus deixa claro, Jesus faz questão de mostrar para Tomé: Tomé, sou eu, olha aqui as feridas, olha os cravos. E Tomé agora, diante daquele momento, diante da figura de Jesus, Tomé agora declara quem é Jesus: Senhor e Deus, Kyrios e Theos. Obrigado, Senhor Deus, porque ainda hoje o Senhor faz isso conosco. Quando, Senhor Deus, deixamos ser invadido o nosso coração com desamor, com as dificuldades, com o temor, o teu Santo Espírito vem nos socorrer. Aquela promessa deixada por Jesus que não estaremos só, se cumpre nas nossas vidas nos dias de hoje, porque o Espírito Santo de Deus é real. Ele vem ao nosso encontro, trazendo a esperança, trazendo o conforto e trazendo a paz que excede todo o entendimento. Muito obrigado, Senhor. Àqueles que estão nos ouvindo, visita, Senhor, com graça e poder. Manifesta o teu poder no coração, trazendo alegria, trazendo a paz. E se for necessário um milagre, faça em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus e a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Amém. Vamos cantar. Pelo seu poder e no seu amor estaremos com Jesus. Vamos cantar. Vamos cantar juntos, com alegria no coração. Deus guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde bem
seu amor, pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Queridos, a gente no final da mensagem, no final da bênção, o que a gente diz? Ide em paz e fica em casa guardado pelo Eterno. E que a sua vida, meu irmão, minha irmã, seja sempre para o melhor. Deus abençoe a todos e até terça-feira no nosso encontro de pequenos grupos. Obrigado, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanhou. Terça-feira estaremos novamente juntos aqui para o louvor do